Olá a todos, uma boa tarde. Aqui é o Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Alguns de vocês devem estar estranhando, porque vocês talvez, alguns estariam esperando a Vânia e o seu João, que fazem a live de quinta. Entretanto, a gente fez uma pequena mudança devido ao curso de apometria, que começa amanhã, e também a atividade de segunda-feira de assistência espiritual, desobsessão, segunda-feira. Então eu passarei já agora, essa semana, a fazer as lives de quinta e sábado, e a Vânia vai fazer de segunda e sexta-feira. A Arielle continua aos domingos e o Sérgio de terça e quarta. Hoje a gente vai estar dissertando sobre um tema diferente daquele de segunda-feira que a Vânia fez em meu lugar. Eu acabei, agora à tarde mesmo, optando por um tema, não é? Que é Sejamos Quem Somos. Ele está fora da escala, foi um tema escolhido mais assim, de emergência, não é? Porque nós não tínhamos esse tema ainda, devido a essa mudança abrupta, a gente não tinha planejado, mas de toda maneira, daqui para frente os temas continuarão aqueles que estão pré-estabelecidos na escala, não é? E hoje na Casa Espírita nós teríamos o curso de Educação Mediúnica, hein? Eu estou contando que para logo essa situação toda se altere, se modifique e nós possamos voltar à normalidade, né, nas nossas atividades. Vocês vejam que na escola agora já, no começo de fevereiro, vão abrir, se não na plenitude, mas nós vamos ter aulas presenciais, então já é um bom início, não é? Vamos torcer para que tudo dê certo. E só então reiterando que amanhã a gente começa o curso de apometria, das 20 às 22 horas, e que também a palestra presencial na Casa Espírita amanhã, palestra evangélica, não vai começar às 19h30, mas às 19 horas, até às 19h45, para que dê tempo de quem for à palestra presencial e também vá participar do curso de apometria, haja tempo hábil para a pessoa deixar a Casa Espírita e ir para a sua casa e assistir e participar do curso de apometria, porque vai ser o curso online, não é? Então é por isso. Aliás, como estava sendo no ano passado, a partir de fevereiro do ano passado, quando o curso começou, não é? Então a gente vai voltar ao que estava acontecendo no ano passado, em relação ao horário, tá bem? Então agora vamos fazer uma prece para nos darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. E só uma coisinha que eu pediria é que, oportunamente, vocês entrassem no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN, POA, não é? E aí vocês vão entrar no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré e poderão visualizar as palestras. Eu pediria que vocês fizessem isso e deem o like também, se gostarem da palestra. E que se inscrevessem, aqueles que já estão inscritos, confirmem se a inscrição está ativa. E que também compartilhem os vídeos, as lives, né? Porque é uma forma de nós colaborarmos e divulgarmos a doutrina espírita, né? Que é uma das maiores coisas que nós podemos fazer pela doutrina espírita, que é a sua divulgação. A gente vai ficar muito agradecido a todos por isso, tá bom? Bom, então o tema é esse, né? Sejamos quem somos. E qual não é a situação desses quase 8 bilhões encarnados no planeta se não saber quem são? Porque nós sabemos verdadeiramente quem somos? O Swami Sai Baba, na Índia, ele está desencarnado agora, mas ele sempre gostava de ouvir as pessoas dizerem, e quando ele perguntava quem é você, que as pessoas iam até ele,
E Sai Baba, na Índia, era considerado em alta conta. Diziam lá que Jesus era considerado, entre todos, inclusive na Índia, como filho de Deus, e que Sai Baba era o próprio Deus. Então vocês vejam como ele era considerado lá na Índia. Então as pessoas iam lá e Sai Baba perguntava quem é você, a pessoa dizer quem era, né? Normalmente, as pessoas diziam, ó, eu sou engenheiro, meu nome é tal, eu sou de tal país. Então as pessoas se identificavam pela sua nacionalidade, pela sua profissão e pelo seu nome de nascimento. Mas o Sai Baba gostava muito de ouvir as pessoas dizerem assim, eu sou quem sou, não é? E não podemos desconhecer que o Cristo, certa vez, estava pregando em uma praça e os fariseus saduceus, com raiva dele, né? Disseram assim, mas você está querendo ser mais do que Abraão, pelo que está dizendo? E Jesus então disse para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos que tanto Sai Baba quanto o Mestre Jesus sabiam quem eram, né? E nós sabemos quem nós somos. Porque se nós nos considerarmos a criatura carnal que olhamos no espelho, nós vamos achar que somos um ser carnal. Vivendo no mundo carnal, então nós somos uma criatura carnal. E sendo uma criatura carnal, nós vamos viver a vida material. Recebendo as influências das outras pessoas que vivem como nós a vida material e sendo influenciadas por elas. E vivendo a vida da matéria, na qual nos encontramos atualmente e achando que nós somos isso só. Então, todas as dificuldades, as aflições e as dores pelas quais estivermos passando, nós vamos senti-la na plenitude e vamos tentar resolver as coisas conforme a vida da matéria, do jeito que pudermos, ainda que precisarmos fazer alguma coisa em prejuízo do semelhante, porque o que importa é resolvermos o nosso problema. O problema do outro é problema do outro. Entretanto, se nós vivermos e soubermos que somos seres espirituais, as coisas mudam de figura, ainda que estivermos e estamos vivendo a vida material. Porque nós vamos ter consciência da nossa condição espiritual, embora vivendo a experiência material. Então nós vamos viver conscientes que somos espíritos, embora vivendo em um corpo material. Mas aí nós questionamos, e os desencarnados? E quando nós estivermos desencarnados? Aí nós vamos saber que nós não somos mais o corpo material, embora alguns desencarnados não tenham consciência disso. Mas em algum momento vão ter. E suponhamos que nesse momento venham a ter. Que não são mais o corpo físico, porque o corpo físico já foi sepultado ou cremado, não tem mais. Então tem o corpo astral. Mas embora estando vivendo no mundo astral, em um corpo astral, ainda assim, essa criatura pode estar inconsciente da sua condição de espírito, de centelha divina. Vai estar vivendo a vida do corpo astral. Porque vocês vejam bem uma coisa, hein? Se alguém lá na dimensão espiritual, munido de uma faca, porque lá na dimensão espiritual também tem faca, não é? Porque tudo aquilo que for criado no mundo astral, ele tem a densidade da matéria astralina. E suponhamos que um espírito venha com uma faca daquela dimensão e passe essa faca no nosso ventre. O que vai acontecer? Vai abrir e vai sangrar e vai doer. Vocês acreditam nisso? Se o espírito não estiver consciente da sua condição de centelha divina, é o que vai acontecer. E esse espírito vai sair gritando, chorando, porque o sangue está jorrando da sua barriga. Porque vejam bem uma coisa. O nosso corpo físico é uma cópia do corpo astral. Certo? Certo. Ora, se o nosso corpo físico tem mão, tem pé, tem cabeça, tem olho, tem boca, e tem órgãos internos, e esse corpo físico é uma cópia do corpo astral, como é que vai ser esse corpo astral? Não vai ser diferente desse nosso corpo físico.
Então vai ter pé, vai ter mão, vai ter cabeça, vai ter olho, vai ter boca, vai ter ouvido. E se passar a faca e olhar por dentro, vai ter coração, vai ter estômago, vai ter rim, vai ter tudo. Porque esse corpo é feito a cópia do outro. Então o outro tem que ter tudo que tem esse, e esse tem que ter tudo que tem o outro. Então o corpo astral tem coração? É claro que tem. O corpo astral tem cérebro? É claro que tem. Tem tudo, a mesma coisa, igualzinho. E como que é o mundo astral? É esse mesmo mundo aqui. Esse mundo aqui, gente, é uma cópia do mundo astral. Porque o mundo astral precede ao mundo material. Portanto, o planeta é uma cópia do mundo astral. Igualzinho. Tem diferença nenhuma. Agora, se lá no mundo astral, no nosso corpo astral, que esse aqui é igual àquele, nós não tivermos consciência da nossa condição divina, da nossa condição de centelha, de Deus, nós vamos estar vivendo lá na mesma inconsciência que nós vivemos aqui. Igualzinho. Você vai estar cometendo os mesmos erros lá que você comete aqui. Aqui você faz o mal, lá você vai fazer também igualzinho, sem diferença alguma, porque você lá está inconsciente da sua condição de filho de Deus. Então, se aqui você é egoísta, lá no mundo astral, com seu corpo astral, que não é diferente desse, você vai estar sendo egoísta da mesma maneira. Porque seja lá, seja aqui, você vai estar inconsciente da sua condição de espírito imortal, né? De centelha divina. Esse aqui é a questão. Agora, o que o Cristo nos falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Qual é a justiça? Justiça divina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça de Deus, a justiça divina. E o que a gente faz? A gente busca primeiro o reino da terra. Para resolver, a gente busca as coisas da terra, para solucionar. Então a gente busca o quê? O reino da terra. E foge da justiça da terra o quanto puder. A gente pensa que está conseguindo esconder as coisas que a gente faz. E que a justiça não vai nos alcançar. E quem tem poder, realmente a justiça da terra não alcança. Pelo menos momentaneamente. Mas nós não podemos esquecer que está tudo registrado, que da justiça divina ninguém escapa. Agora, qual o diferencial da justiça divina com a justiça humana? A diferença é que a justiça divina é a justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? Ela tem compaixão. A justiça de Deus, ela é compassiva. Porque vocês já pensaram, gente, se nós tivéssemos que pagar tudo o que nós já fizemos de errado, gente, não ia ter, a eternidade não ia dar para a gente pagar tudo, porque a gente já fez muita coisa errada. Entretanto, o próprio Cristo nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Você começa a fazer o bem, a agir no bem, você vai eliminando ao cêntuplo o mal que você já fez. Porque o objetivo não é nos punir, não é nos fazer sofrer, mas é a nossa transformação. Para que, através dessa nossa mudança, nós venhamos a ter consciência da nossa condição de espíritos imortais, de centelhas de Deus, e que passemos a nos comportar dessa forma. Eu lembro que no lar, há muito tempo atrás, e ainda certamente deve ser assim, vez ou outra, a Guarda Civil, ou mesmo a Polícia Militar, levavam idosos desmemoriados. O idoso, às vezes, quando está já entrando na fase de senilidade, acontece dele esquecer. E aí, às vezes, a polícia ou mesmo algumas pessoas encontravam idosos desmemoriados pelas ruas e levavam lá no Lar Mãe Mariana, o asilo, né? E aí você perguntava, a pessoa não sabia o nome, não sabia quem era, não sabia onde morava e até encontrar, às vezes levava um certo tempo, hein? Porque pensem bem uma coisa, um idoso mora em São Paulo. Ele pega o metrô, pega um trem e vem parar em Poá, só que ele esquece tudo. Como é que você vai achar?
a família dele, onde ele mora? Ele mora em São Paulo, gente. Em São Paulo é uma metrópole, com mais de 11 milhões de habitantes. Como é que você vai achar? Difícil, hein? Mas depois a pessoa às vezes melhorava um pouco, ou às vezes também a família tinha a precaução de anotar na gola da camisa, na roupa, em alguma coisa, na carteira, alguma coisa, o nome e o endereço, ou às vezes o telefone. Aí facilitava. Então nós estamos aqui na Terra, tais quais esses idosos desmemoriados. A gente não sabe quem é, não tem consciência da nossa condição. E aí com isso você é influenciado, qualquer um te influencia e fala que você é isso, que você é aquilo, você acredita. E aí você se comporta como tal qual um mendigo que vive como mendigo, catando coisa na rua, falando impropérios, aceitando qualquer porcaria, sendo levado como uma pena ao vento, para lá e para colar. Alguém oferece bebida, bebe, alguém oferece droga, toma, cheira. É um mendigo, vive da esmola alheia, roupa esfarrapada. Mas e se esse mendigo tivesse consciência que é filho do rei? Ah, aí seria diferente. Ele imediatamente, consciente da sua condição de príncipe, largaria as ruas. Ia para o palácio encontrar o seu pai. De imediato, ele ia tomar um banho, jogava aquela roupa velha suja toda fora, colocava fogo naquilo e passaria a se comportar como um príncipe. O que o príncipe faz? O príncipe protege e ajuda os seus súditos, os seus irmãos menores. E quando nós ganhamos, conquistamos a lucidez e a consciência de seres imortais, filhos de Deus, centelhas divinas, também a nossa postura muda. A nossa postura muda. Nós não vamos mais nos deixar levar pelas circunstâncias, pelas influências alheias. Mas, ao contrário, nós vamos ser aqueles que vamos ajudar os outros, apoiar os outros, auxiliá-los também a conquistar a sua condição de espírito imortal, de centelhas de Deus. Seja vivendo a experiência na matéria, seja na dimensão espiritual. Porque tem muitos espíritos lá no umbral que não têm essa consciência, gente. Ou vocês acham que aqueles espíritos que estão no umbral, nasquelas regiões do umbral baixo e até abaixo daquilo, têm consciência? Não tem. Porque as criaturas que estão vivendo nos seus corpos astrais, na dimensão astral, no umbral baixo, não têm a mínima consciência da sua situação de centelha de Deus. Não sabem. Vocês vão dizer, mas está morto, está desencarnado, como é que não sabe? Não sabe, como a gente não sabe também. E como você não sabe, você vive a vida do corpo. Você vive a vida do corpo. Você se confunde com o corpo, porque aqueles espíritos que estão no mundo astral, eles se acham o corpo astral. Porque a vida no mundo astral, no umbral, não é muito diferente daqui. Na verdade, não tem diferença. Nenhuma diferença. Ou vocês acham que o espírito tão no umbral tem consciência das suas encarnações anteriores, da sua condição de centelha divina? Não tem nada. Não tem não, gente. E vive lá como viviam aqui. Como vivem aqui do mesmo jeito que vivem lá. Então é só no momento que o espírito passa a ter consciência da sua condição de espírito real e não do corpo, seja o corpo físico, seja o corpo astral, que ele começa o seu processo de transformação. E aí ele muda, porque nos mundos superiores, gente, os espíritos que estão vivendo a vida material, eu não estou dizendo carnal como o corpo nosso, denso, mas a vida material, porque o mundo astral é vida material. Porque o mundo astral é feito de matéria, matéria do planeta astral, menos denso, mas é. Então os espíritos dos mundos superiores que vivem a experiência material, eles vivem, mas com consciência de que são espíritos imortais. E não tem nenhum receio de desencarnar, nenhum, porque sabe que a morte não existe.
Assim como também os espíritos que estão vivendo na dimensão física, como nós, e que têm consciência da sua condição de espíritos eternos, também não têm medo. Né? Há espíritos na Índia, os espíritos superiores que encarnaram lá e que eventualmente estejam encarnados, que quando chega o momento de terminar a encarnação, simplesmente eles reúnem seus entes queridos, seus discípulos, porque normalmente eles são swamis, são gurus, não é? Eles reúnem os seus afetos, seus discípulos, e dizem assim: eu vou deixar o corpo, porque terminou minha experiência na matéria. Despede de todos, ficam na posição de lótus, de meditação, e abandonam o corpo. Eles mesmos por si. Nem precisam vir os espíritos, os mentores, para desligá-los. Eles se desligam sozinhos do corpo e retornam à sua dimensão de origem, que geralmente não é astral, que geralmente é para cima. Ou se for astral, é na última dimensão do plano astral, que o espírito já está para subir para a dimensão mental, para o mundo mental, né? Onde se encontram espíritos de alta envergadura. Mas nós, que ainda não temos essa condição, precisamos começar a ganhar essa consciência. Por quê? Porque nós estamos na era do espírito. A era material está no fim, estamos na era do espírito. E nós que somos espíritas temos que pensar assim. E, gente, estamos no fim da transição do mundo de expiações e provas. Muitos vão dizer, mas como é que você sabe? Bom, nós que somos espíritos, nós sabemos, né? É só ler o livro A Gênese. Está escrito lá que, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, fazia 100 anos que tinha iniciado a transição planetária, que leva a 300. Ora, se o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o que significa? Significa que 100 anos antes era 1757. E que se leva 300 anos, o que quer dizer? Quer dizer que em 2057 está acabando. Ou seja, daqui 36 anos, porque nós estamos agora em 2021. Não é? Agora, há mundos onde, em acontecendo uma guerra de extermínio, que graças a Deus não aconteceu, que o próprio Chico falou que se até 2019, julho de 2019 não acontecesse, os espíritos superiores não iam deixar acontecer mais. Então, embora esteja na mente dos espíritos lá das esferas abissais que pretendem isso, vai ser impedido. Não vai acontecer. Mas se acontecesse, aí você teria que antecipar a transição. E aí teria que carregar embora em menos de 100 anos ou em 100 anos, todo mundo que tem que ir, tem que ir. Então nós estamos passando por peneiras já há quase 300 anos. Então o que quer dizer? Que nós estamos já na era do espírito, precisamos ter consciência da nossa condição espiritual e viver a vida espiritual, embora vivendo a vida do mundo material. E em sendo assim, o nosso olhar, o nosso modo de viver tem que mudar. Porque nós temos que ter consciência que o que nós fazemos para o outro, de mal ou de bom, volta para nós. Conscientes que existe a lei de causa e efeito. Ora, então, embora não sejamos perfeitos e nem tão bonzinhos assim, mas se nós tivermos consciência que somos espíritos, que nós não morremos nunca, e que o que nós fizemos para o outro volta para nós vamos fazer mal para alguém? Não vamos. Porque nós vamos saber que nós fizemos mal para alguém, nós vamos ter que passar cria um campo eletromagnético que vai atrair para nós uma situação semelhante. Então, é no mínimo inteligente não fazer o mal. Ainda que não façamos isso por puro amor, vamos fazer isso por inteligência. Porque se nós fizermos o mal, vamos para sofrer. E no momento que estamos agora, transição final, continuar assim não dá para ficar aqui. Esse que é o detalhe também, hein? Então não é só uma questão de inteligência, mas saber que aqui não dá mais para continuar usando de violência. Então, você vai lá e faz a violência. Você mata alguém, dá o tiro, faz qualquer... É violência. E aqui no mundo de regeneração, a violência não é permitida. O próprio Cristo falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, vão continuar evolucionando aqui. Então nós não podemos continuar vivendo na violência, no estado de violência. Não é? Fazendo guerra, atirando, matando,
assassinando, isso tudo, estuprando, essas coisas não são admitidas no mundo de regeneração, gente. Não dá para encarnar no mundo de regeneração assim, porque o planeta está na região da galáxia já de quinta dimensão. Quinta dimensão, porque o que significa quinta dimensão? Significa uma vibração mais alta. O amor é, dentre as vibrações altas, a mais alta. Então agora está subindo a vibração. Então essas vibrações mais baixas, de ódio, de violência, tudo, não vai poder. Então você tem que elevar a sua vibração, que agora é de quinta dimensão, que é mais alta. E quando se aproxima esses tempos, a gente tem que ficar esperto, hein? Porque são tempos de mudanças e de grandes transformações. Nós temos que estar preparado para o que está por vir. O Cristo falou que quando esses tempos ocorressem, quem estivesse em cima da casa que ficasse lá, porque não ia dar tempo de nada. Né? Que veja bem uma coisa, quando chegam esses períodos que vão de 26 a 28 mil anos, ocorrem as mini-eras glaciais, não é? E as mudanças planetárias acontecem, como eu falei ontem. Então o planeta começa a fazer uns giros diferentes, e aí muda a inclinação da Terra, aí acontece aquelas fissuras nas placas tectônicas começam a sofrer abalo, e aí sobe mar, sobe terra, desce terra. Então as mudanças. É o mesmo que acontece quando acaba um ano letivo. Por exemplo, terminou o ano. A diretora da escola, como não vai ter criança, vão ter muito pouco, o que ela faz? Ela dá uma geral na escola. Bem dizer, ela põe abaixo a escola, tira a carteira, limpa tudo, tira a teia de aranha, varre, pinta. Quando as crianças forem voltar, vai estar tudo certinho, mas até lá é aquele banzé, não é? E quando termina esses períodos de 26 a 28 mil anos, vai dizer que é aluno novo que vai estar chegando. Alguns dos antigos, mas vem aluno novo e aí as coisas têm que estar tudo certinho, não é? E aí então vem uma nova raça evolucionária, mas não é agora, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas como é que sabe? Bom, é só você pesquisar, a ciência mostra. Pesquisa lá a precessão dos equinócios, né? Eras geológicas, vocês vão ver que a cada 26, 28 mil anos ocorre isso. Eles analisam pelos gelos e também pelas camadas de rochas. As camadas de rochas denunciam essas mudanças. Então é a ciência que conclui isso. Quantas vezes aconteceu? Milhares. Que o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Cada 26, 28 mil anos acontece. Quantas vezes aconteceu? Milhares. E vai continuar acontecendo. Porque daí é uma nova classe que entra. Né? E vai acontecer de novo. Ontem eu falei um pouco mais sobre isso, só estou dando uma pincelada, mas vai acontecer, não vai demorar. O próprio Chico falou, hein? Na verdade foi o Emmanuel que falou pelo Chico. Não é? Que depois da vinda do Cristo, 60 mil anos depois, aconteceria o final desses períodos quentes, e que aí vai entrar uma grande era glacial. Então ainda temos 2 períodos de 28 mil anos, e está faltando 2 para terminar esse nosso período, depois mais 2 de 28. Quer dizer que então a gente está para entrar no período de regeneração, que é transitório. Não é um período longo de 28, mas é um período transitório que, creio eu, sejam esses 2 milênios que faltam aí, não é? Que serão de regeneração. Mas na regeneração não pode ficar gente violenta. Então a gente tem que pôr a barba de molho, hein? Né? Tem que pôr a barba de molho, acho que tem que pôr o corpo inteiro de molho, não é só a barba não. Não é? Temos que tomar muito cuidado para não errar. Agora não podemos errar. E sermos quem somos. E não quem os outros queiram que sejamos. Não é? Agora, nesse período que estamos entrando, a gente tem que ser o que é. Espírito imortal, consciente da nossa condição. E parar de ser influenciado pelos outros que também não sabem quem são. Não é? E aí você vai na onda do outro. Não é? Você está com um grupo de amigos, principalmente os adolescentes, hein? E o outro vem e fala assim, ó, tem um negócio aqui, vamos fumar isso aí? Se você for no embalo, você vai. Você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você vai atrás dos outros. Em tudo. Não é? E se você souber quem você é verdadeiramente, você simplesmente vai dizer não. Vai dizer não. Você tem livre-arbítrio para decidir o caminho que você quer seguir.
Então nós precisamos seguir o caminho do Cristo. Porque ele veio aqui consciente da sua condição de filho de Deus, não é? E ele nos mostrou, ele nos deixou o caminho certo. Não tem como a gente pegar um caminho errado só se quiser, estiver inconsciente da sua condição. Mas se você estiver consciente, é o caminho do Cristo, né? Agora, não podemos esquecer que o caminho do Cristo é o caminho do sacrifício. Sacrifício nosso mesmo, porque a gente precisa sacrificar para que o homem velho morra e nasça o homem novo. O homem novo é o ser espiritual, consciente da sua condição de espírito imortal, filho de Deus, centelha divina. Para isso tem que ter sacrifício para o outro ir embora, porque se você não fizer isso, não vai. E cada um de nós é testado até onde a gente suporta. Deus não coloca a prova a nós, além das nossas forças. Porque a prova do Cristo, nós não conseguiríamos. O próprio Pedro falou que queria ir, antes de o galo cantar 3 vezes, né? Porque o próprio Cristo falou assim, Pedro, você não consegue andar comigo agora. Eu vou preparar um lugar ali em cima. Por agora, você não consegue. Aí o Pedro ainda conseguiu insistir. Não, mas onde você for, eu vou, mestre. Eu vou, eu amo. O mestre olhou para ele, como dizendo, sabe de nada, inocente. E ainda falou assim para ele, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar. E não é que foi isso mesmo? O galo cantou uma vez, alguém chegou, mas você não é. O Cristo já estava preso. Você não é seguidor de Jesus? Não, não sou não, que isso? 3 vezes ele negou, aí o galo cantou. Aí ele lembrou do que o Cristo falou. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E realmente foi isso. Ou seja, nós não estamos na condição de andar do lado do Cristo. Porque nós não temos ainda a força dele. Não é? A condição espiritual de força que o Cristo tem, nós não temos. Mas nós podemos seguir o caminho que ele deixou para nós. E ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é negar a condição de encarnado. Negar essa condição de ser carnal. Né? E assumir a condição espiritual. Aí tome sua cruz, assuma sua responsabilidade. As dores virão, assuma, aceita. Saiba que é tudo passageiro. As dificuldades vêm, são passageiras. Você perde emprego, você vai, alguém veio e tomou sua casa, é difícil? É, nós estamos na matéria, nós não podemos esquecer disso. Mas a aflição que vem para nós é aquela que a gente aguenta. E se Deus colocou no nosso caminho, é porque nós suportamos isso. Senão, ele não colocaria. Porque ele sabe que nós conseguimos, nós aguentamos. Nós não vamos esmorecer, nós temos condição. Então, quanto maior é a aflição, significa que é porque a gente já está mais avançado espiritualmente. Não é? Que Deus não coloca peso no nosso ombro que nós não podemos suportar. Então, é seguir o caminho do Cristo. E o caminho do Cristo é o caminho do amor, é o caminho da renúncia, é o caminho do sacrifício, para que nós possamos conquistar as nossas luzes e sermos luzes. E não continuarmos nessa escuridão, umbral que a gente vive. Né? Porque quando você está em paz, gente, você está em paz, está tudo certo. O mundo está acabando, você está em paz. É como quando o Frei Leão chegou no Santo Agostinho, que chamava de paizinho com muito carinho, perguntou para ele, paizinho, se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Ele que estava carpindo o seu jardim, parou um pouquinho, pôs a enxada no queixo e disse assim, meu filho, eu continuaria carpindo o meu jardim. Porque você está em paz, não precisa mudar nada, está tudo certo. Está todo mundo em isolamento social, dentro de casa, não pode sair, tem que ficar. Tá cheio de gente que está com síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Mas se você está em paz, você está tranquilo. Mesmo dentro de casa, não podendo sair, você pega um livro espiritual, de preferência, lê. Você está absorvendo energia e alimento, porque nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você pega um livro espiritual, você está lendo, você está se alimentando, enquanto espírito imortal. Né? Você vai ouvir uma palestra, não é? Uma palestra espírita, por exemplo, você está recebendo luzes, está tranquilo. Ah, mas o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, gente. Quantas vezes já não passamos esses períodos de transição? Milhares de vezes, o mundo vai acabar. Mas ainda que o mundo físico acabe, o mundo espiritual continua lá. Você vai para lá, você vai estar no seu corpo astral, lá não vai acabar. Então tudo que acontece aqui, lá não vai acontecer. Então está tranquilo, o mais que pode acontecer é você perder o corpo.
e o planeta, o país onde você mora, tem um monte de problema, mas você continua vivo. Não tem morte, só tem vida. E vida em abundância, porque o Cristo falou, eu quero que tenhais vida. E vida em abundância, mas para você ter vida em abundância, você precisa saber que é espírito imortal, que é filho de Deus. Não é? E parar de viver a vida na matéria como sendo matéria. E continuar recebendo influências, outros vão falando que você está igual aquele velhinho que vai lá para o asilo inconsciente, né? Desmemoriado. Alguém fala para o velhinho, você é tal, você pensa que é. Come isso aqui, você come. Bebe isso aqui, você bebe, você nem sabe de nada. Mas nós, que somos espíritas, nós vamos ser aqueles que fomos chamados e os trabalhadores da última hora. Nós vamos ser chamados para logo, para abraçar, para orientar, não é? Para consolar, porque os tempos de dores estão às nossas portas e nós vamos ser aqueles que vamos consolar aquelas criaturas em sofrimento. Nós espíritas, precisamos estar preparados, gente, não é? Bom, minha gente, ficamos por aqui. Hoje, quinta-feira, amanhã é a Vânia, tá? Não será eu não, tá bom? E no sábado estamos aí novamente, ok? Eu desejo a vocês um excelente resto de semana. Fiquem com Deus e vamos orar para terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser.